Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, como tá o povo mais bonito, cheiroso e gostoso desse YouTube? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Eu sei que eu tô pálida, tá? Mas é porque hoje nós vamos falar sobre blush. Sim, tem muita gente que ainda tem dificuldade de como aplicar o blush, como escolher o blush ideal. Então hoje eu quero tirar todas as suas dúvidas. Vai ser aquele guia definitivo sobre blush. Se interessou? Então senta, fica bonitinha aí. E vamos começar logo esse vídeo, né? Vamos parar de falar e começar logo. Então, já colocando o cabelinho aqui pra trás, porque vocês sabem, né? Aqui as coisas funcionam na prática. Mas antes, é claro, eu quero falar sobre os tipos de blushes que existem no mercado. Então, o primeiro deles é o blush líquido, que é aquele com efeito tint. O que quer dizer, né, efeito tint? Ele é parecido com um lip tint. Até o próprio lip tint você pode usar como blush, tá? Você só tem que tomar cuidado, porque ele seca rápido e ele tem a vantagem de ser transparente. Então, ele é uma tinta, é tipo uma tinta, mas que fica transparente, fica natural na pele. Eu não tenho esse tipo de blush, mas eu tenho aqui um lip tint mesmo. Esse daqui é da Ruby Rose, é o Tropic Tint, que também pode ser usado como blush. Vou mostrar aqui pra vocês que esse daqui é bem vermelhinho. Eu vou aplicar aqui, ó, na minha mão, pra vocês verem como ele é, tá vendo? Ele é transparente, vocês conseguem ver a minha pele através dele. Então, aqui é só dar batidinhas e ir espalhando para ele ir ficando mais suave. Da mesma forma funciona o blush líquido com efeito tint. O próximo é o blush líquido, que tem muito também, mas não tem esse efeito tint. Ele é um blush líquido que você não consegue ver, ele não tem essa transparência como o tint tem. Ó. E a vantagem desses blushes líquidos, e o tint também, tá? Tanto o tint quanto o líquido, a vantagem deles é que você pode usar também como batom. Então, além de blush, você pode usar como batom e até como sombra também. Esse daqui, ó, ele é cremosinho. Você tem que tomar cuidado, porque ele marca mais, então você tem que ir sempre com batidinhas e indo de pouco produto, espalhando bem. Tá vendo? Depois ele se torna transparente, você consegue ver minha pele, ó, consegue até ver minha veia aqui do lado. Tem também os blushes cremosos, eu tenho esse daqui, que é da Dalla, que é um blush cremosinho, ó. Ele é um creminho, que você também pode aplicar com batidinhas, com o próprio dedo e vai esfumando. Esse daqui tem um tomzinho mais apessegado, mais marronzinho, tá vendo? Temos, é claro, o clássico, né, que é o blush em pó, que é aquele blush que a gente conhece há um bom tempo, que é em pó e deve ser aplicado com um pincel. Então, esses são os tipos de blushes que existem no mercado. A gente pode fazer de blush batom, a gente pode usar como blush. A gente pode usar o próprio lip tint, como eu falei, como blush. Ah, e eu tava me esquecendo que tem também o blush cintilante, que é esse blush que tem partículas de brilho, tá? Mas esses vocês têm que ter mais cuidado na hora de usar. Eu vou chegar lá, vou explicar melhor, tá? Aí você deve estar se perguntando aí, nossa, mas quantas opções? Qual é o melhor? Aí vai de gosto, tá, meus amores? Eu sempre oriento, né, nos meus cursos de automaquiagem, eu sempre dou a dica de começar, se não é algo que faz parte do seu dia a dia, você já não tem experiência ainda em usar blush, eu sempre recomendo começar pelo blush em pó. Por que o em pó? Porque ele é o mais fácil de você usar, é aquele que não tem dificuldade, tá? Então, você vai aplicando aos pouquinhos e vai construindo o que você deseja. Mas é de gosto. Tem gente que não tem o hábito de usar maquiagem, mas quando começa a usar, prefere os líquidos ou os tint, vai de gosto, tá? Então, eu sempre recomendo você testar. Se você tem dificuldade, tem medo, opta pelo em pó, que ele é mais fácil de você lidar, mais fácil de controlar. Mas tem aquelas também que, assim, querem que o blush dure o dia inteiro, porém tem uma pele oleosa que não dura muito tempo. Então, é legal fazer o quê? Usar um blush tint ou um blush líquido. E depois, quando for selar,
aplicar o blush em pó. Isso vai garantir que o seu blush dure por mais tempo, porque é assim que a maquiagem funciona, né? A gente começa primeiro, isso para todos os tipos de produtos, tá? Desde base até finalizar lá a maquiagem. Sempre comece pelos produtos líquidos, depois os cremosos e depois os em pó, tá? Depois que você aplicou pó, não dá para você aplicar coisas cremosas ou líquidas em cima, porque não vai ter aderência, não vai ficar bom, vai ficar com camadas, não vai ficar legal, tá? Então a sequência sempre é do líquido, cremoso, em pó em seguida, certo? Então outra coisa que é importante se falar é sobre as ferramentas de como usar esse blush. Sabe esses pincéis grandões assim, ó? Esquece, tá? Esse tipo de pincel é pincel apenas para pó. Olha só o tanto de espaço que ele ocupa aqui. Você não vai querer ficar com uma roda aqui gigante de blush no rosto. Então, esses aqui são exclusivos para pó. Esquece eles, deixa apenas para pó. Pincéis de blush são o quê? São esses pincéis mais com esse efeito aqui chanfrado, que pode ser usado tanto para blush quanto para contorno. E ele é menorzinho, tá vendo? Ele demanda um espaço menor aqui no rosto. Mas eu sempre recomendo usar os pincéis menores. Se você não tem controle da maquiagem ainda, é algo novo pra você, eu sempre recomendo esses pincéis menorzinhos. Tá vendo que ele é menorzinho? Fofinho, tem que ser fofo e menor. Porque aí você vai construindo o blush no rosto. E onde aplicar o blush, né? Que é uma pergunta que acontece muito por aqui. Blush, ele ficou muito conhecido nos anos 80, aquele efeito de blush cartão. Não sei se vocês sabem o que significa, mas é aquele blush que pega aqui a lateral do rosto. Ele vem só aqui na lateral do rosto, sobe um pouco até para as têmporas. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês verem do que eu tô falando. E se chama blush cartão por quê? Porque ele era feito com cartão. Então, colocavam um cartão aqui no rosto e fazia a marcação do blush. Então, ele ficava super marcado. Ficou muito famoso esse tipo de blush nos anos 80. Por quê? Ele agregava 3 coisas ao mesmo tempo. Ele era blush, contorno e iluminador, porque eles também tinham partículas de brilho às vezes. Então, era tudo numa coisa só. Então, ele fazia contorno, blush e iluminação em apenas um produto. Só que agora as coisas se dividiram, como vocês sabem, né? Então, existe produto para contorno, produto para blush e produto para iluminador. Cada coisa agora tem o seu lugar e o seu produto próprio. Voltando um pouco, esse estilo, né, de blush cartão, você até vê em editoriais de moda, em desfiles, nessas semanas de desfile, né? Você vê ainda alguns tipos de maquiagem como essa. Mas é algo mais editorial. Não é para o dia a dia. Não acho que dê muito certo aquele blush muito marcadão. Ele é bonito numa foto no Instagram, né? Em um desfile. É diferente do que no dia a dia. Você sair com um blush marcadão. Afinal de contas, o blush é o quê? É a saúde da maquiagem. Então, assim, quando a gente aplica base ou corretivo, como eu fiz aqui minha pele apenas com corretivo, né? Você deixa o rosto chapado, de uma cor só. O blush serve para trazer a saúde da make. Então, te deixar com um arzinho de saúde, de menininha feliz, saudável, né? E se vocês prestarem atenção, quando a gente fica ruborizada, nós não ficamos ruborizadas na lateral do rosto, e sim na maçã do rosto, que é essa partinha aqui, ó, que quando a gente sorri, salta no rosto, certo? Então, esse é o lugar certo de se aplicar o blush. É claro que você pode trazer um pouco para a lateral também, mas ninguém fica ruborizada na lateral do rosto, e sim na maçã do rosto. E como escolher o tom certo? Aí, gente, vale o quê? Testar. É brincar mesmo com as cores. Testa. Um dia você usa um tom mais rosado, um dia você usa um tom mais apessegado. Tem agora aqueles tons mais puxados pro roxo também. Aí é de gosto, vocês têm que testar, tá? Eu sempre oriento o quê? Presta atenção, quando você tá ruborizada, você tá lá na academia, correu, né, passou um susto, como você fica? Você geralmente vai ficar vermelhinha. Qual é o tom de vermelho que você fica? É por esse tom que você consegue ver qual é o tom de blush ideal pra você. Vai depender do seu tom de pele. Então, tem gente que vai ficar mais vermelha, vai ter gente que vai ficar mais rosadinha, outros com tom mais puxado pro pêssego. Então, é dessa forma que você vai escolher o seu blush. Mas você pode brincar, não existe regra. Testa. Usa vários tons e vê o que dá certo pra você, qual você gosta mais.
É só testando mesmo pra você saber. Então aqui, vou fazer assim, ó. Vou fazer uma aplicaçãozinha com um blush líquido pra vocês verem como funciona, tá? Eu gosto de aplicar o blush líquido com esponja, mas há quem gosta de aplicar com o dedo. Se você for aplicar com o dedo, eu sempre recomendo usar este dedo aqui, ó. O dedo anelar. Não tô dando o dedo do meio, não, tá? Eu dando o dedo anelar. Por quê? Porque ele é um dedo que você não bota tanta força, tanta pressão. Ou seja, o blush não vai ficar marcado. Então aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 3 gotinhas. Aí eu posso tanto espalhar com o dedo, quanto com a esponja, que é o que eu vou fazer. E como é? Ó, tá vendo? Você vai espalhando, fazendo... como que eu posso dizer? Movimentos de caracolzinho. Começa no meio e vai espalhando para as laterais, esfumando o produto. Tá vendo? Eu adoro. Não vivo sem blush. Então, eu gosto sempre desses tonzinhos mais puxados pro rosado mesmo, tons mais rosinha. Que eu sou branquela, né? Então, dá certo pra mim esses tons. Mas eu também gosto de tons mais voltados pro pêssego, mais apessegado. Depende bastante do dia e da make que eu tô usando no dia, o que eu pretendo usar. Mas esse daqui é o mais frequente que vocês vão me ver usando, é esse tom. E daí você vai construindo. Ah, você gosta de um blush mais marcado? Você é blushuda, como dizem? Se você é do time das blushudas que gosta de blush, pode carregar mais, vai carregando. Mas lembre sempre de esfumar bem, principalmente na borda. Não ficar aquela marca muito marcada, assim. Não ficar muito redondo, parecendo festinha junina, que não é a ideia, né? É a maquiagem para o dia a dia, pra você sair ou ir pra uma festa, seja lá o que for. Mas o blush é algo que não tem como, gente. Uma maquiagem sem blush, pra mim, não rola. Não existe maquiagem sem blush. É um dos itens essenciais que você precisa ter no seu necessaire. Pra mim, os itens essenciais são corretivo, blush e máscara de cílios. Você tendo esses 3 itens, você tá feito. Você consegue fazer de tudo, tá? Mas coloque, sim, o blush no seu dia a dia, que você vai ver só. Você vai mudar, muda. Você fica com uma cara diferente, uma cara de saudável, uma cara até de uma pessoa mais feliz. Não perde um pouco até aquela carranca, sabe? De pessoa séria demais. Quando tem um blushzinho pra dar aquele ar de saudável. Ó, tá vendo como fica naturalzinho? Secou e fica naturalzinho. Mas eu quero que ele dure por mais tempo. Aí você pode usar o quê? Um blush em pó. Então, vou usar aqui, ó, no mesmo tom, um blushzinho em pó. Com um pincelzinho pequeno. E eu vou selando este blush com o mesmo tipo de movimento. Pode arrastar depois no final? Pode. Mais leve, tá? Cuidado na hora de arrastar, porque se você arrastar com muita força, se você for com muito produto e tiver que esfumar e ficar fazendo muita força, raspando muito, o que pode acontecer é você tirar o produto que tá embaixo. Então, a base que tá embaixo, o corretivo que tá embaixo pode sair. Então, cuidado. Controle, autocontrole na hora de aplicar o blush. Outra coisa que eu falei que iria dizer, né, era falar mais detalhes sobre o blush que tem partículas de brilho. Por que eu falei que eu iria dizer? É que assim, tem que ter cuidado na hora de usar esse tipo de blush. Prefira aqueles que têm as partículas de brilho menorzinhas possíveis, que é apenas para dar aquele glowzinho na pele. E não partículas de brilho de iluminador, que é muito marcado. Por que eu digo isso? Porque tudo que a gente coloca brilho, você chama atenção para aquilo. Então, vai evidenciar o quê? Nessa região. Se você tiver poros abertos, vai evidenciar. Aqui próximo do olho, vai evidenciar linhas de expressão, se for o seu caso. Se você tiver muitas linhas de expressão, ruguinhas, vai evidenciar. Tudo onde tem brilho vai chamar mais atenção para essa região. Então, eu gosto muito dessa paleta aqui da Vult. Porque ela tem brilho, mas ela não entrega muita cor, é mais brilho. Então, eu gosto de aplicar bem suave, apenas para trazer uma certa cintilância, mas nada exagerado demais, tá vendo? Aqui, ó, eu apliquei 3 produtos diferentes e não exagerei nos 3 produtos, certo? Vou fazer o mesmo aqui do outro lado e já volto para a última dica
e a gente finalizar esse guia definitivo sobre blush. Igualei aqui os dois lados, Mazinha agora está corada. E eu tenho uma última dica. Ah, Má, eu exagerei no blush, ficou muito marcado, muito exagerado. O que eu faço para suavizar? Sabe aquela esponjinha que você usou a sua base antes? Você vem com a esponjinha e vai dando batidinhas em volta do blush, tá? Não vai direto no meio, é em volta. Isso vai fazer o quê? Vai suavizar o blush aplicado. Se não tiver quase nada de base, você pega um pouquinho de base. Eu sempre recomendo base. Porque corretivo você tem que ter cuidado. O corretivo ele é um pouco maior a cobertura dele. Então ele pode o quê? Apagar completamente, você perder tudo aquilo que você fez. E voltar para a estaca zero. Então pega um pouquinho de base que você usou. Pouquinho, muito pouco mesmo. E vem aplicando, dando batidinhas em volta do blush. Isso vai fazer o quê? Vai suavizar o seu blush. Agora, se não for muito, não apliquei tanto assim, mas eu tô achando que tá demais. Pode fazer também com pó. Aí você vai pegar pó, pode ser pó solto, pó compacto, não importa. Vem com pó, aplicando mais em volta também pra suavizar esse blush. Aí ele vai ficar mais com um ar mais suave do jeito que você quer. Mas é aquilo que eu disse. Na maquiagem não há regras, então o que importa é você se sentir feliz. Se você gosta de um blush mais marcadinho, use, amor. Use, não tenha preocupação com isso, faça o que você gosta. Então, gosta de um blush mais marcado ou de um blush mais suave, não importa, é gosto e o que importa é você estar feliz com aquilo, certo? Mas use o blush, porque o blush, você vai ver só, vai mudar a sua make, você vai ficar com outra carinha, uma carinha de mais saudável. Olha a diferença que faz. Eu tava com a cara pálida aqui, já deu uma outra cara pra Mazinha. Então, use blush, espero ter tirado todas as suas dúvidas. Se você quiser outro guia definitivo de algum outro item da maquiagem, comenta aqui que eu trago também, certo? Então é isso, meus amores. Um grande beijo, uma ótima semana. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e compartilha aí para todo mundo que você tem certeza que vai gostar de ver esse conteúdo, certo? Um beijo, uma ótima semana e até a próxima. Tchau!